Tudo bem, Felipe? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Não é normal, né, a gente ter um contato assim com vocês, os profissionais que cuidam da rapaziada, né, vocês trabalham ali mais nos bastidores, só que quando tem um período muito longo, a gente acaba conhecendo um pouco mais o trabalho de cada um que faz parte da comissão técnica do Maurício Souza, né? Então, por favor, o que faz o fisiologista, para aqueles que não sabem a tua função do dia a dia, tuas responsabilidades em relação a essa preparação para a Série C? Boa tarde, Antônio. Prazer, muito obrigado pela pergunta. Então, o fisiologista, ele é responsável, então, pelo monitoramento, né, e o controle das cargas, tanto de treinamento, a gente realiza, né, as avaliações que os atletas realizam na pré-temporada, ou o atleta está chegando recentemente no clube, para identificar alguns fatores que podem ser fatores de risco para alguma futura lesão. A gente consegue identificar esses fatores e corrigir, e é isso a gente passa para a comissão técnica, especialmente para o departamento médico, para os preparadores físicos, né, para serem realizadas essas intervenções, buscando, então, melhorar, condicionar e também equilibrar, né, se o atleta está com algum desequilíbrio, corrigir isso para diminuir a exposição desse atleta ao risco de uma lesão, né. Além disso, a gente produz relatórios relacionados ao treinamento e do jogo também, para fornecer esses dados para a comissão técnica, para ver como é que está o desempenho dos atletas em relação ao jogo, em relação ao treinamento, o que ele tem que melhorar. Então, basicamente, esse é o papel do fisiologista, ele acaba estando ligado com outros setores, com a fisioterapia, no processo de retreinamento do atleta que está com a lesão, juntamente com a preparação física e diretamente com o treinador também, fornecendo os dados de treinamento, principalmente. Felipe, boa tarde, eu sempre dou boa noite. Boa tarde, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Felipe, qual que é a autonomia do fisiologista para, de repente, vetar um jogador, por exemplo, que esteja próximo de sofrer uma lesão? Vocês têm autonomia para discutir isso com a comissão técnica do time? E no pós também, né? No pós-lesão, como vocês costumam atuar nesse sentido? Perfeito, então. Prazer, Neto. Obrigado pela pergunta. Então, a gente tem, todos os dias, né, a gente realiza reuniões pré-treinamento e ali são discutidos, né, algumas questões, alguma necessidade de algum atleta ou alguma restrição em relação ao que ele pode realizar ou não no treinamento, né. Então, a gente tem algumas avaliações que realizamos, geralmente sempre 48 horas ou 24 horas pré-jogo e pós-jogo, para monitoramento do status, né, neuromuscular e de recuperação do atleta. Então, com base nessas avaliações, a gente tem aqui no clube avaliação de salto, avaliação de sangue e avaliação de força. Então, a gente reúne, né, essas informações, somado também às informações que o próprio atleta ele traz para a gente, né, através das respostas de questionário, né, como ele dormiu, como ele está recuperado, se ele está com alguma dor. Isso tudo a gente leva para essa reunião e a gente discute com a comissão e, a partir daí, a gente ou retira o atleta do treinamento junto com a comissão, né? Não é só um responsável, isso é debatido, ou a gente faz um controle de carga de treinamento, né, para diminuir essa exposição do atleta ao risco de uma lesão e ele tá melhor apto, né, pro jogo. Não. Como eu falei, não tem autoria de veto, mas a gente discute e passa, né, a informação para ser debatida. Felipe, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas e TH+ Record. Queria te perguntar em relação ao Campeonato Paulista, né? O próprio Maurício Souza destacou bastante a falta de treinamentos ao longo da competição, porque era um jogo atrás do outro, numa quarta-feira, depois o jogo no sábado, enfim, não tinha essa autonomia para treinar e colocar em campo no treinamento, era mais por vídeo, né? Que era a conversa dele com os jogadores. Queria saber também da sua função e como foi esse trabalho ao longo da competição, com jogos pouco espaçados, e falando também sobre a pré-temporada ainda no começo do ano. O Guarani não teve nenhum mês de preparação, como isso afeta no físico dos atletas. O Guarani que sofreu muito com isso no Paulistão, alguns jogadores desfalcando o Bugre ao longo da competição por problemas físicos, como isso interfere um jogo atrás do outro na preparação física do jogador. Perfeito, Matheus. Obrigado pela pergunta. Prazer. Em relação à questão da pré-temporada, iniciando por ela, tá? Foi uma pré-temporada, digamos, pequena, né? Um período curto. Ela é extremamente fundamental. Por quê? Porque no início da temporada a gente realiza, né, essa bateria de avaliações para identificar diversas questões, as variáveis físicas, se o atleta tem que não tem que corrigir um déficit que ele está apresentando. Então, quanto mais curta for essa pré-temporada, menos tempo a gente vai ter para conseguir corrigir, e como a competição vai estar próxima, a gente vai ter que colocar o atleta para a competição, né? Então, agora, nesse período que a gente tem mais tempo, então está sendo um período melhor para a gente conseguir condicionar os atletas e corrigir os déficits que eles apresentaram no retorno, né? Então,
ao longo do Paulista era jogo de 3 em 3 dias, basicamente. Então, fica algumas vezes inviável, né, de se realizar treinamento, porque são jogos que exigem muito dos atletas. Por isso a importância da gente ter esse monitoramento e controle do jogo e do treinamento para fornecer essas informações para o Maurício, né? Porque na medida que se a gente não fornecer, vai expor o atleta a um risco maior de lesão, e ele lesionado, menos atletas aptos a gente vai ter para o treino e para o jogo, né? Então, no Campeonato Paulista, basicamente foi o quê? Foi recuperar os atletas para o jogo seguinte. Então, a gente utilizava muitas avaliações de sangue, avaliações de salto e das respostas deles mesmos para a gente conseguir passar essa informação para a comissão e a gente tomar a melhor decisão possível, né? Para que os atletas estivessem aptos e bem para performar no jogo que é o necessário. O Felipe, até aproveitando que o Samuel daqui a pouco vai falar com a gente, né? E o Samuel acho que vai falar sobre o período que ele ficou durante esse processo de recondicionamento físico, teve uma lesão, se não me engano, fora do Brasil, e aí a gente não sabe como é que foi o processo de recuperação lá e vem para o Brasil e trata de uma forma diferente. Como é que foi o trabalho da fisiologia com a chegada do Samuel? O que vocês fizeram para que ele esteja apto a estrear pelo Guarani agora na Série C do Campeonato Brasileiro? Perfeito. Então, falando especificamente pela lesão, né? Quando o atleta tem uma lesão prévia, um dos principais fatores de risco para o atleta ter uma lesão novamente é ter tido uma lesão prévia. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse retorno do atleta, né? Para performar no treinamento no jogo. Então, a gente teve esse cuidado com ele. Assim que ele chegou, a gente realizou todas as baterias de avaliações, identificamos o que ele deveria melhorar e como ele ficou esse período do ano passado afastado, né, dos treinos e dos jogos, afastado desse período. O objetivo foi condicionar ele nas principais variáveis que a gente tem ali, que é condicionamento de resistência, força, velocidade, melhorar perfil de composição corporal, e agora a gente está conseguindo incrementar cada vez mais as demandas de carga de corrida de alta intensidade, sprint, para que ele consiga performar da melhor maneira possível no jogo, né? Felipe, você falou a respeito do Paulista, né? Praticamente jogando a cada 3 dias, teve uma semana com 3 jogos, foi realmente brutal, né, para os atletas. E agora a gente tem a Série C, que é um prato mais passado, né? Uma semana para cada jogo, praticamente. Como que a fisiologia atua nisso? Qual a diferença de se atuar num campeonato tão estreito, tão apertado como foi o Paulista, para agora, para a Série C? Quais são os desafios da fisiologia para atuar nesses 2 torneios tão distintos assim? Perfeito. No Paulistão, como eu disse, é um espaço que a gente tem muito curto, né, para realizar treinamentos que vão ter uma exigência maior. Então, basicamente, o papel do fisiologista é fornecer informações e dados para a comissão de como o atleta está recuperado e como ele está performando no treino no jogo. E agora, na Série C, é um calendário que é muito melhor, porque a gente vai ter a semana cheia para conseguir treinar, né, para a partida. Então, a recuperação fica melhor. A gente consegue também passar, né, para a comissão as métricas que a gente pode desempenhar ao longo da semana. Então, tendo a semana cheia, a gente consegue performar isso da melhor maneira possível. Felipe, até perguntando de jogadores que estão no elenco do Guarani, disputaram o Campeonato Paulista, mas sofreram com problemas físicos até desde o ano passado, em 2024, remanescentes da Série B do Campeonato Brasileiro. Principalmente o Anderson Leite e o Márcio Silva. O Márcio, que se lesionou ainda no Campeonato Paulista do ano passado, ficou fora de toda a segundo semestre de 2024. Ele retornou na estreia do Campeonato Paulista, ele foi titular da equipe, mas ficou de fora de diversas partidas. Como é que foi o trabalho? Quais foram os problemas, principalmente sobre esses 2 atletas remanescentes de 2024 e que novamente sofreram com problemas físicos, Anderson Leite e o Márcio Silva? Então, perfeito. Assim como eu falei na questão anterior, né, a lesão prévia ela já é um grande fator de risco para se desenvolver uma nova lesão, né? E no caso do Márcio foi uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é uma lesão aí que afasta o atleta por muito tempo, né, do esporte. Então tem a questão do atleta estar afastado muito tempo, então o retorno dele tem que ser bem gradual para não expor ele a uma nova lesão, e não é só uma lesão de joelho, pode ser uma lesão muscular, então é um alto fator de risco, né? E do Leite a mesma situação, a gente tem todas essas questões de identificar o histórico, né, dos atletas, até mesmo antes do clube, se ele já teve ou não teve alguma lesão, então isso é realizado, né, quando o atleta chega no clube, e com base nisso a gente realiza as avaliações e a partir daí utilizar a ferramenta que a gente tem ali de controle de treino de força, de treinamento das capacidades condicionantes, para fazer com que esse atleta ele consiga incrementar essas demandas, essas cargas de forma gradual, para aí sim estar nas mesmas condições que o grupo, né, para conseguir performar da melhor maneira possível no jogo.
Só a última da minha parte para o Felipe é a respeito da estrutura, né? Porque o teu trabalho depende muito da ciência, das máquinas, de exames e tudo mais. E a gente tem percebido no futebol, Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, que os times estão se estruturando muito nessa parte da fisiologia. Na Série C, a gente, como não estava acostumado a essa divisão, né? Os 2 clubes da cidade, infelizmente, foram rebaixados, e a gente está, aos poucos, colhendo informações a respeito de como é a estrutura desses times. Claro que tem times tradicionais como o Náutico, CSA, o próprio Retrô, que tem um centro de treinamentos muito bom, mas o que o Guarani oferece hoje para vocês é uma estrutura ok para realizar todo esse diagnóstico dos jogadores para evitar ao máximo essas lesões? Perfeito. Hoje o Guarani tem um departamento de performance e saúde de excelência, onde conta com profissionais capacitados, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, preparadores físicos. Então, tem essa interdisciplinaridade entre, né, esses setores, tem essa comunicação. E hoje o Guarani possui diversas ferramentas, tanto na área médica quanto na área da preparação física, para conseguir realizar esse monitoramento, né, e esse controle dessas variáveis neuromusculares, condicionantes e de recuperação. Então, hoje, por exemplo, na parte da preparação física, a gente tem ferramentas que a gente consegue avaliar. Não precisa sair do clube para ir, por exemplo, para uma universidade ou para um hospital, por exemplo, para avaliar. A gente consegue avaliar no próprio clube já, identificar, por exemplo, se o atleta está com algum desequilíbrio, se ele está com algum déficit. A gente consegue também, com os próprios doutores, identificar, através do ultrassom, se o atleta já possui ou não algum tipo de lesão e já antecipar um pouco a recuperação dele. Na parte da fisioterapia, tem já também equipamentos que auxiliam, né, nessa velocidade de recuperação do atleta para retornar. Então, hoje o Guarani tem um departamento ali muito eficaz e de ótimas ferramentas que a gente tem para poder utilizar aí nesse processo de recuperação e também de aprimoramento das capacidades condicionantes e neuromusculares dos atletas.